Os programas policiais que compõem as grades da programação brasileira é uma criação que vinha posterior ao rádio, e com o passar do tempo esses programas absorveram novos formatos, antes não explorados. O telejornalismo policial de hoje mistura humor com notícias sobre violência extrema, e um dos programas atuais que faz jus a isso é o Brasil Urgente, da TV Bandeirantes. E o nosso entrevistado de hoje, da estreia do quadro Entrevistando Especialistas, é apresentador, já foi presidente de uma rádio e, curiosamente, é formado em zootecnia. Conheçam agora Joel Datena. Eu posso te dizer que o Brasil Urgente hoje, ele tem a linha policial como coluna cervical, mas dentro dessa coluna a gente vai agregando notícias de outros gêneros. E se você parar para pensar e analisar com mais frieza, os programas jornalísticos do Brasil fazem isso de um modo geral. Você pega um programa que não tem um cunho policial, mas ele vai apresentar ali os principais fatos policiais do dia. Então a gente tenta compilar o máximo possível de informação, mesmo fora do jornalismo policial. O apresentador nos explica o motivo da audiência do programa crescer tanto. O fato da gente tratar a notícia com seriedade. Sabe, apresentar a notícia para o público da forma que o público precisa receber. Acho que quanto mais transparente você for, melhor vai ser e mais o público vai te aceitar. E no caso, o público aceita o Brasil Urgente, aceita o Datenão, me aceita também, exatamente por isso, para a gente ter essa característica, essa proximidade muito grande com o telespectador. Aí é claro, além da gente ter um dinamismo muito grande. Dinamismo no sentido de apresentar a notícia em tempo real. Pintou uma coisa aqui, a gente já manda o helicóptero, ou pintou uma notícia em qualquer outra cidade do Brasil, a gente já tem a nossa equipe por lá. Então o dinamismo, a credibilidade, a transparência, acho que tudo isso forma uma junção bacana para o telespectador. Sim, a gente tem os profissionais de base, os profissionais que ficam fora das câmeras, em contato direto com polícia, acompanhando as ocorrências policiais, as ocorrências também do Corpo de Bombeiros. Assim que a gente toma conhecimento de uma notícia, de uma ocorrência importante, a gente destina as nossas equipes. Geralmente o helicóptero chega antes, exatamente pela rapidez de deslocamento, pela velocidade de deslocamento. Mas se for um caso muito importante, a aeronave chega antes e logo depois as equipes de solo vão até o local também. Então a gente tem esse contato direto com Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, acompanhando em tempo real como é que está aquela movimentação na cidade, no estado e no Brasil inteiro. Joel Datena também fala dos maiores desafios e responsabilidades de estar na frente do programa Brasil Urgente. Primeiro, para não cair no senso comum e para não ser irresponsável, porque muitos casos te instigam a você ter pensamentos que não são bons. Sabe, não tem como você desejar uma coisa boa para uma pessoa que cometeu um crime terrível, mas ao mesmo tempo eu tenho que me manter de forma sóbria para eu poder interpretar aquela notícia e apresentar para o público, mais uma vez eu falo para você, de forma responsável. Tá? Então aí está a dificuldade, porque você vive em uma linha tênue, uma linha onde você pode falar uma coisa que agrade a muitas pessoas, mas uma coisa irresponsável. E isso o apresentador ele tem que ter, não só no jornalismo policial, mas em qualquer segmento. Ele tem que ter a responsabilidade com o que ele fala para não instigar, talvez de forma errada, o público. Esse é o ponto importante, na minha opinião. Você saber o que fala e da forma que fala. Com os avanços tecnológicos, o jornalismo policial optou em usar novas ferramentas para transmitir notícia. E com a interatividade do público, nunca ficou tão instantâneo divulgar os fatos. Joel nos conta uma experiência parecida através das redes sociais. Nós mostramos uma matéria onde um comerciante de ovos foi recebido por 2 marginais no estabelecimento dele. Os marginais levaram o dinheiro e deram um tiro no pescoço dele. Exibimos a matéria, mostrei minha indignação, cobramos ali uma apuração melhor e tal. De repente eu recebi na minha rede social, no meu Instagram, Joel, nesse mesmo comércio, em 2012, aconteceu um crime parecido, só que a vítima morreu. Eu falei, poxa, informação importante. Repassei para a produção apurou, levantamos todas as informações e realmente, em 2012 aconteceu um crime naquele mesmo comércio.
A família ficou abalada pela morte daquela pessoa, vendeu esse comércio, ele ficou durante tanto tempo fechado, foi reaberto agora recentemente e voltou a acontecer um crime parecido no mesmo local. Então essa informação veio através da comunicação com o telespectador. Joel da Atena trouxe alguns detalhes sobre o mundo da cobertura policial. Não é à toa que o jornalismo policial impacta diretamente as classes mais populares. Seja qual for sua opinião, este formato jornalístico atrai muita audiência.